A ideia, então, depois que o movimento aqui de seleção engate sai da alavanca de câmbio, que ele seja transmitido de forma direta ou indireta até o trambulador, e no trambulador fazer a conversão desses dois movimentos de seleção e engate para o movimento de engate lá internamente a caixa de transmissão. Então, o sistema de trambulação ele tem a função aqui de utilizar esses dois movimentos aqui, que seja de rotação e translação, nesse caso desse exemplo aqui, ou nesse caso em que tem dois cabos, ou podia ser duas hastes rígidas aqui, em que tem a tração aqui de dois cabos numa entrada e uma segunda entrada aqui, em que geram duas forças de tração diferentes, que esse movimento aqui seja transformado em um movimento de seleção de qual das marchas, quais das luvas vão ser acionadas, e o movimento depois de engate, que seria fazer com que a luva percorra para frente ou para trás, engatando o eixo em relação à engrenagem boca, aquela engrenagem que gira solta. Então essa é a função do trambulador, de capturar esses dois movimentos aqui, grau de liberdade de rotação e translação, ou os dois movimentos de translação aqui, tracionando os cabos, por exemplo, se for de cabo, e convertendo esses dois movimentos no movimento de seleção e de engate, lá dentro, internamente, da caixa de transmissão. Um exemplo aqui, então, na forma como nós vamos fazer esse mecanismo funcionar. Por exemplo, de novo aqui, alavanca de câmbio. Então a gente tem aqui uma haste aqui com os dois graus de liberdade, um de rotação e outro de translação. Aqui o mecanismo de trambulação. E depois aqui dentro a haste, os garfos. As luvas vão ser montadas em cima dos garfos. Quando o garfo andar para frente ou para trás, ele captura ou ele empurra uma dessas luvas aqui e faz com que ele empurre o anel sincronizador contra o anel de engate que está montado em cima da engrenagem. Então essa seria a sequência que a gente vai ver daqui a pouco no funcionamento do sistema de sincronização. Então nesse movimento aqui, o que nós temos aqui? Dentro dessa linha, desse mecanismo aqui, então nós temos uma barra de seleção em qual é a luva que vai ser selecionada para fazer esse movimento. O movimento secundário, então a primeira de seleção, esquerda ou direita aqui, depois o movimento frontal ou para trás da alavanca de câmbio, que seria o movimento de engate. Esse movimento de engate, então, quem vai realizar vai ser essa segunda linha aqui, onde está ligado então essa haste de engate. Como que vai ser esse movimento? Então vamos imaginar primeiro aqui o movimento de seleção. Então no momento em que o movimento haste para a esquerda ou direita, esse mecanismo aqui dentro, ele vai fazer com que essa haste aqui ele gire. Quando ele girar aqui, esse outro aqui no lugar do 7, ele vai girar também. Se ele gira aqui em função desse braço que nós temos aqui, em função desse braço aqui, vai fazer com que essa haste aqui ele vá para frente ou para trás em relação a esse eixo de rotação aqui. Então esse sistema aqui ele vai girar de um lado ou para o outro aqui. Fazendo isso faz com que essa haste aqui ele selecione uma dessas, essa haste desse lado aqui, a hora que ele vai para frente ou para trás, ele selecione uma das luvas para fazer o engate. Então, nesse movimento que a gente seguiu aqui, a partir da seleção, então esquerda ou direita, girando aqui essa haste, que vai fazer com que esse outro mecanismo aqui gire, translade aqui essa barra, e aí, de novo, é pivoteado aqui no centro. Então ele vai girar em torno daquele pivô, depois vai transladar essa barra aqui, e faz com que esse garfo aqui, ou um desses garfos aqui, sejam selecionados. Depois que for feita a seleção, o movimento
para frente ou para trás de engate, faz com que esta haste aqui ele vá para frente ou para trás, olhando agora em relação a esse eixo aqui de rotação. Então, a hora que essa haste aqui ele for para frente ou para trás, em relação a esse pivô aqui, todo esse conjunto aqui ele vai girar também, para frente ou para trás. Então aqui nós vamos ter uma rotação em torno desse pivô aqui. A hora que ele girar aqui, ele também vai fazer girar a haste que está ligada aqui para cima. Ou seja, essa aqui de cima ele vai para frente ou para trás. Quando ele empurrar ou puxar essa outra haste aqui, ele faz com que esse garfo, o garfo que tiver selecionado, ele vá para frente ou para trás, gerando então o movimento de engate. Então, resumindo, após a seleção de uma das linhas aqui, o engate da marcha agora, para frente ou para trás, essa haste aqui vai vir para frente ou para trás. Em relação a esse pivô aqui, ele vai girar. No momento que ele gira, ele faz com que esse outro componente aqui ele gire, translade aqui essa outra haste aqui em cima. Em relação ao pivô aqui embaixo, ele vai fazer com que ele gire, ou quando ele for para frente e para trás, essa barra aqui ele vai girar. Quando ele girar, essa luva aqui ele vai rotacionar andando para frente ou para trás. Então, nesse movimento aqui, ele faz o engate daquela marcha que foi selecionada. Então, se a gente acompanhar aqui, olhando pelo diagrama aqui das marchas, saindo da posição neutra, então, se eu seleciono jogando para a esquerda, por exemplo, empurrando para frente, eu vou engatar a primeira marcha. Então, que seria seleção, jogo ele para a esquerda, empurro ele para frente. Uma dessas luvas aqui vão ser selecionadas, vai ser selecionada, e depois movimento dela para frente ou para trás aqui, onde tiver a engrenagem da primeira marcha. Então, esse seria a ilustração de como funciona um exemplo aqui de um sistema de trambulação. Esse é um outro exemplo de um sistema com trambulador. Então aqui nós temos a alavanca de câmbio, a transmissão aqui do movimento é feita a partir de duas barras rígidas até o trambulador, e depois na entrada da caixa o movimento aqui de seleção e engate. Então, nessa situação aqui nós temos que durante o movimento de seleção, então, para o lado aqui, ele vai movimentar essa haste aqui. Nesse movimento dessa haste aqui, ele vai movimentar essa outra barra aqui e fazer girar essa alavanca aqui. E internamente lá na caixa, ele faria o movimento de seleção, em qual das luvas o sistema iria movimentar. E depois, com o movimento aqui de para frente ou para trás na haste de engate, então eu moveria aqui para frente ou para trás essa segunda barra aqui. A mesma ideia em relação ao pivô aqui, a região de rotação aqui, o eixo de rotação, movimentaria essa haste aqui para frente ou para trás aqui dessa outra haste, e faria um movimento interno lá na caixa de transmissão da luva para fazer o engate entre o anel sincronizador, entre a luva e a engrenagem, passando pelo anel sincronizador. Então essa seria, por exemplo, uma outra forma de trabalhar com o trambulador. De forma ilustrativa, então, o sistema que faz a transmissão dos movimentos para seleção e engate, então ele, como eu comentei antes, pode ser via cabos flexíveis aqui, que internamente eles têm a geração de atrito, então pode aumentar um pouco o esforço do movimento que o motorista faz durante o engate. Podem ter hastes rígidas em número de 2 aqui, um para seleção e outro para engate.